Olá! Começa agora o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai ver que o TRF da Primeira Região garantiu a uma estudante o direito de trancar a matrícula durante a licença maternidade. Pensão dividida por 3, e em partes iguais. Essa foi a decisão da Justiça Federal da Bahia no caso de um segurado do INSS. A nossa entrevista é com a juíza federal Simone Lemos Fernandes. Ela teve o reconhecimento internacional de sua obra, que trata de uma ameaça real, o aliciamento de crianças pela internet. E veja também o plano adotado pelo TRF sobre práticas de sustentabilidade. É hora de preservar os bens naturais e materiais. Agora, no Inteiro Teor. A proteção à maternidade e à infância como garantias previstas na Constituição. Esse foi o tema debatido em um julgamento da 6ª turma do TRF da Primeira Região. Isso porque uma faculdade de Salvador não aceitou que uma aluna trancasse a matrícula, já no primeiro semestre do curso. A estudante teve bebê justamente nesse período. O caso foi parar no tribunal e veja só como foi resolvido pelos desembargadores. Concluir uma graduação e conquistar o tão sonhado diploma exige muita determinação e disciplina para enfrentar uns bons anos de estudo na faculdade. E durante esse tempo, muita coisa pode acontecer, inclusive a visita da cegonha. Isso aconteceu com Tamires, que é estudante de comunicação social. Ela descobriu que estava grávida da pequena Valentina no 4º semestre do curso, o que não foi desculpa para deixar de lado os estudos. Realmente, só não vai atrás quem não quer. Filho não é desculpa para você continuar a estudar e ir atrás dos seus objetivos. Mesmo com as limitações da gestação, Tamires não abriu mão do sonho de ter uma carreira. A faculdade ela ajudou muito. A faculdade ela tem um plano onde eles me incluíram nesse plano, que é o regime especial. Eu não tive dificuldade, eu não tive trabalho com a faculdade, não tive nenhum trabalho em continuar estudando. Inclusive, agora estou me formando, estou fazendo o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, a monografia, e está ocorrendo tudo bem até o momento. No caso da estudante, a instituição de ensino adotou o chamado regime especial para que ela pudesse continuar estudando. Há uma diferença para as mães, as gestantes, com relação à sua licença maternidade, diferente com relação àquelas mães que são trabalhadoras, que exercem seu direito a partir do INSS ou ligados a direito previdenciário. O que vai acontecer com as mães gestantes, estudantes em cursos de graduação ou cursos de especialização é um regime diferenciado de avaliação para atividades complementares, até para compensar a sua ausência nas aulas nesse período, a partir da Lei 6.202 de 75, que ela estabelece o direito à mãe gestante à licença a partir do 8º mês de gestação e por 3 meses. Esse seria um direito dela de exercer essas atividades a partir de sua casa, até para ela ter o tempo de estar ali dando assistência ao filho, ao recém-nascido, ou a concluir sua gestação. Mas em casos delicados também, a lei protege a mãe, permitindo que o médico possa antecipar essa licença e até dar num período um pouco maior, a depender de cada caso. Já uma estudante de uma universidade de Salvador, na Bahia, não teve o mesmo benefício e precisou brigar na justiça para conseguir o direito de trancar o curso durante a licença maternidade. A instituição de ensino negou o pedido da universitária sob o argumento de que gravidez não é doença e que, por isso, ela não estaria impedida de comparecer às aulas. Alegou ainda que, de acordo com o contrato, não seria permitido trancar a matrícula no 1º semestre do curso, conforme estava previsto no Manual do Estudante. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com base na Constituição Federal, que garante a proteção à maternidade e à infância, a 6ª turma do tribunal não concordou com os argumentos apresentados pela universidade, já que a Constituição sobrepõe a autonomia da universidade para definir suas próprias regras. Por isso, a turma decidiu que a estudante poderia trancar a matrícula em razão da licença maternidade e, posteriormente,
continuar os estudos. O TRF ele cumpre uma função primordial, porque a faculdade, ao afirmar que a estudante não tinha, que gravidez não era doença e que ela não precisaria trancar, ela não analisou um caso específico. Acho que a gente tem que garantir os direitos e garantir que a mulher, tanto o bebê, sejam gerados de uma forma tranquila. Um outro processo que também vem da Justiça Federal da Bahia é o que trata de uma pensão por morte. O valor vai ter que ser dividido por 3, a viúva, filha e a companheira com quem o beneficiário do INSS tinha uma união estável. Agora não precisam mais brigar na Justiça. Cada uma vai ter uma parcela da pensão. A decisão é da 8ª Vara Federal de Salvador e já foi confirmada pela Câmara Regional Previdenciária da Bahia. A pensão por morte paga pelo INSS vai ter que ser dividida entre a ex-esposa, a filha e a concubina, ou seja, a mulher com quem o segurado vivia antes de morrer. Quem entrou com um pedido para participar da divisão da pensão foi a mulher que vivia em união estável. Ela sustentou que tinha direito ao benefício porque já existem decisões na jurisprudência autorizando esse tipo de rateio. Para não ter que dividir o dinheiro, a filha do beneficiário sustentou em juízo que não existia união concreta entre o pai dela e a mulher. Mas a Justiça acabou concordando com a tese do INSS no sentido de que as 3 partes, ou seja, mulher, filha e concubina, estavam habilitadas para receber o dinheiro. A Justiça esclareceu que a tese de impossibilidade de rateio da pensão entre cônjuge e a concubina realmente não vem sendo aceita pela jurisprudência. A compreensão que predomina hoje no judiciário é a de que a proteção constitucional da família deve prevalecer sobre a proteção legal do casamento estabelecida pelo Código Civil. De acordo com a decisão da Câmara Previdenciária, a análise das provas concluiu pela existência de união estável entre a autora da ação e o falecido companheiro, além de dependência econômica. Essas causas, segundo os magistrados que analisaram o processo, asseguram o direito ao recebimento do benefício da pensão por morte. A divisão da pensão em 3 partes iguais vai prevalecer até que a filha do segurado complete a maioridade. Quando ela chegar aos 18 anos, o rateio deverá ser feito na metade somente entre a ex-esposa e a concubina. Este advogado explica que os posicionamentos da Justiça pela divisão da pensão por morte também com quem mantinha união estável com o segurado não são incomuns. Essa situação de esposa de papel, que a gente chama que é aquela esposa que só está no papel, mas não necessariamente é a atual esposa do segurado da Previdência, tem se tornado um pouco corriqueira. Mas isso tudo depende de uma análise muito minuciosa para que se faça justiça. E como é essa análise? Você verificar se aquela concubina está vivendo ou não com aquela pessoa, se tem o intuito de obter família ou não com aquela pessoa, se tem filhos. Não é uma coisa esporádica, uma coisa de poucos meses ou poucos anos. Deve-se realmente se comprovar que há um intuito de união estável, que há realmente uma união estável, mesmo que tenha um casamento de papel anterior. A seguir, uma entrevista com a juíza Simone Lemos Fernandes, da Justiça Federal Mineira. Ela fala do trabalho que vem desenvolvendo sobre a proteção das crianças nos crimes virtuais. Já já, aqui no Inteiro Teor. Como proteger as crianças no mundo virtual? A juíza federal Simone Lemos Fernandes dedica um grande esforço no estudo sobre o aliciamento de crianças pela internet. Uma obra escrita por ela foi inclusive disponibilizada no site do Banco Mundial e no de uma instituição internacional que protege crianças e adolescentes contra a exploração sexual. E é sobre esse trabalho que o repórter Rafael Braga conversou com a juíza. Confira. Bom, Carlos, para falar sobre a proteção das crianças contra o cybercrime, nós vamos conversar com a juíza federal titular da 35ª Vara Federal de Belo Horizonte, Simone dos Santos Lemos Fernandes. Muito obrigado pela participação aqui no Inteiro Teor, doutora Simone. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Bom, a senhora esteve fora do país realizando um estudo sobre esta questão, né? Como surgiu essa iniciativa? Explique para a gente. Pois bem, eu participei de um programa de aperfeiçoamento profissional conhecido como Hilbert Humphrey, que é um programa do Departamento de Estado norte-americano, em convênio com a Fulbright, que é destinado a detentores de cargos públicos, justamente para poder aproximar os países e desenvolver
temas que sejam interessantes tanto para os Estados Unidos da América quanto para o Brasil. E nesse tema, não só no que diz respeito à internet propriamente dito, quanto à proteção de crianças também contra crimes sexuais, os Estados Unidos são um país muito desenvolvido e o meu objetivo era justamente aprender com eles e trazer aqui para o Brasil um conhecimento melhor sobre o tema. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nos Estados Unidos, tendo contato com instituições que desenvolvem programas e pesquisas assemelhados àquele projeto que eu apresentei quando fui selecionada para o programa. Mais especificamente, o Banco Mundial, que tem um grupo dedicado a estudos de população mais vulnerável, grupos vulneráveis da população, e também junto ao ICMEC, que é o International Center for Missing and Exploited Children, que é uma ONG muito famosa na proteção dos direitos da criança, na proteção contra a exploração sexual. Pois bem, então, eu fiz essa análise de toda a legislação dos países da América Latina, comparando-os em função de parâmetros internacionais definidos como adequados para a prevenção e combate desse tipo de crime. Por aí saiu a delimitação e o objetivo central do trabalho da senhora? Sim. Por aí saiu essa delimitação. E sempre atenta às normas, especialmente à Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao protocolo adicional sobre venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, que é um protocolo da ONU, né, a Convenção também, e outros instrumentos internacionais, não necessariamente assinados ou ratificados pelo governo brasileiro, mas também com bastante importância no cenário internacional, como a Convenção de Budapeste, que é conhecida como a Convenção contra a Cybercriminalidade, a criminalidade cibernética, diretivas da Comunidade Europeia e recomendação dos representantes especiais da ONU para assuntos de violência contra crianças. Para trabalhar com a análise de diversas legislações, é necessário estabelecer alguns parâmetros, né? E foi isso que a senhora fez. Foram os pontos mais importantes desses instrumentos internacionais, que normalmente são assinados e ratificados como sugestões para o aperfeiçoamento da legislação doméstica dos países, de forma a que se consiga harmonizá-las. Por quê? Porque esses crimes internacionais, eles necessitam de uma legislação harmônica, de modo que a investigação, a cooperação internacional, não só na investigação, mas na própria instrução criminal, ela não fique dificultada por problemas justamente de incompatibilidade de normas. Exemplificando, para que se consiga uma cooperação internacional na investigação de um crime em um país, é necessário que essa conduta também seja crime nos dois países, tanto no país que pede essa cooperação, quanto no país que se dispõe a oferecer essa cooperação. Daí essa importância de harmonização, que na verdade é o objetivo maior do trabalho. Bom, mas e a quais resultados a senhora chegou? Como é que ficou a avaliação aí dos países? Pois bem, eu publiquei então esse estudo na página do Banco Mundial, na biblioteca do Banco Mundial e também na página do ICMEC, que é o International Center for Missing and Exploited Children, e fazendo recomendações, e tive a grata surpresa e alegria de ver que o Brasil está muito bem posicionado com relação ao cumprimento desses instrumentos internacionais, analisados a Convenção dos Direitos da Criança, o protocolo que eu já disse sobre pornografia infantil, a Convenção de Criminalidade, as diretivas da Comunidade Europeia. O Brasil ficou com 78% da pontuação possível dos países da América Latina, considerados 19 países de língua espanhola e portuguesa, seguido pelo Equador, primeiramente, Peru, Panamá, Chile, e que ficaram mais ou menos com 70% da pontuação. Na verdade, os países da América Latina têm uma média de 64% de cumprimento das sugestões ou das determinações de instrumentos internacionais. Ou seja, em relação à legislação, a gente está mandando bem. A gente está muito bem. A gente precisa desenvolver outros. Na prática, isso é uma constante em todos os países da América Latina. A gente não tem mecanismos de sistemático controle e monitoramento e avaliação desta agressão contra crianças que é feito pela internet. Então, as estatísticas são bastante falhas, a gente não tem parâmetros uniformizados e a gente precisa avançar
nesse sentido. Doutora Simone, qual que é a importância de haver uma certa compatibilidade entre as legislações para facilitar a aplicação dela, né? Porque um crime cometido no Brasil ou cometido fora do Brasil, mas com conexão com o Brasil, dificilmente vai ser punido se as legislações dos 2 ou dos 3 países envolvidos forem muito diferentes, né? Sim. Vamos começar pela própria definição do lugar do crime em crimes praticados pela internet. Já é uma coisa difícil, quer dizer, uma pessoa pode estar praticando um crime de troca, por exemplo, de material de exploração sexual de crianças. Uma pessoa no Brasil com uma pessoa que está no Japão, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. E se esses países não se juntam de forma a possibilitar uma apuração adequada dos autores e comprovação da materialidade do crime, realmente a gente fica sem condição de seguir na investigação criminal. E uma investigação criminal que envolva outros países só é possível que ela seja adequada se houver realmente mecanismos de cooperação internacional para os quais é necessário haver essa harmonização de legislação. Sem ela não é possível. Pelo que eu observei da leitura do trabalho da senhora, deduz-se também que há pontos da legislação, pontos positivos, que podem perfeitamente serem aproveitados pelos outros países, né? Por exemplo, exemplos brasileiros podem ser aproveitados lá fora. Sim. E vice-versa. Há muitas iniciativas interessantes e há problemas também comuns. Das iniciativas interessantes, que eu consigo me lembrar assim rapidamente, porque são muitas, né? Inclusive nesse trabalho eu faço uma análise também individual de cada país ao final do trabalho, com recomendações específicas. Mas das iniciativas interessantes, eu pessoalmente eu acho que a utilização da internet para o cometimento de delitos, ela é só um potencializador dos efeitos daquele crime. Crimes tradicionais, eu não estou falando dos crimes cibernéticos propriamente ditos, invasão de sistemas, por exemplo, que atenta contra a própria rede, segurança da rede. Mas dessa criminalidade tradicional, quando ela migra para a rede, o que existe é uma potencialização dos efeitos. Por exemplo, a própria distribuição de pornografia infantil é um crime muito antigo, crimes contra a honra também. Quando vão para a internet, eles ficam acessíveis a um número maior de pessoas. E vários países atentos a essa potencialização de efeitos, o que fazem também é agravar a penalidade de crimes já existentes, sem a necessidade de criação de tipos específicos, novos, apenas pela utilização da internet. Isso é uma iniciativa muito interessante do Peru, por exemplo. E outros países também adotam um sistema de jurisdição universal para a apuração desses crimes, o que é uma iniciativa muito interessante, como a Costa Rica. Ou seja, se a pessoa estiver no território do país, independentemente do crime ter sido cometido fora dele, contra vítimas também que são estrangeiras, e da pessoa também ser estrangeira, se ela está no território daquele país, aquele crime pode ser apurado naquele país, aquela pessoa pode ser processada ali. Isso vem da importância que a comunidade internacional dá ao combate desse tipo de delito. Então, são várias iniciativas muito interessantes. Resumidamente, e para encerrar, como o Poder Judiciário, especialmente o Poder Judiciário Federal, tem enfrentado essa questão envolvendo o cybercrime e as crianças? Aliás, qual é a conexão desse assunto com a Justiça Federal? Não são todos os casos que são processados na Justiça Federal? Não. Né? Inclusive, nós recentemente tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal muito importante que define a competência da Justiça Federal para o julgamento de crimes praticados contra crianças que envolvam a internet, mas logicamente não a internet como um todo. O próprio espaço cibernético, vamos dizer assim, ele tem um contexto doméstico e um contexto internacional. Então, uma mera troca de mensagens ou e-mails dentro do território nacional com imagens de pornografia infantil não é um crime que tenha realmente uma repercussão internacional, não vai atrair a competência da Justiça Federal. Mas a mera disponibilização de material de exploração sexual de crianças em páginas ou em redes sociais acessíveis, em princípio, a pessoas que estejam fora do país, atrai sim para a Justiça Federal a competência para julgar esse tipo de crime. Não estamos preparados, estamos nos preparando, especialmente com relação a crianças, né? Não é, vamos dizer assim, uma vítima muito comum nas varas criminais da Justiça Federal, mas estamos nos preparando com a instalação de salas de oitivas especiais, com a participação em cursos específicos, né, para magistrados, Ministério Público Federal e também Polícia Federal,
e acho que o caminho tem sido traçado assim, com segurança e vamos chegar a um bom resultado. Bom, e para acessar gratuitamente o livro da doutora Simone sobre a proteção das crianças contra o cybercrime, basta entrar num dos endereços eletrônicos que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela participação aqui no Inteiro Teor, doutora Simone. Obrigada a você. É com você, Carlos. E a seguir, a gente mostra como é o plano de sustentabilidade que está sendo adotado no dia a dia de quem trabalha no TRF da Primeira Região. O Inteiro Teor está de volta e a gente fala sobre algumas ações importantíssimas para preservar os recursos dos órgãos públicos, como energia, água, entre outros. Nesses tempos de aperto financeiro, o TRF da Primeira Região passou a adotar um plano de sustentabilidade para o dia a dia de quem trabalha no órgão. Veja na reportagem. Você sabe o que é sustentabilidade? Não. É você cuidar do meio ambiente, né? Para não destruir nada e cuidar do que a gente precisa para sobreviver. Nunca se ouviu falar tanto nessa palavra como nos dias de hoje. O desmatamento, a poluição, a exploração inadequada dos recursos naturais, entre outros problemas, vem trazendo cada vez mais prejuízos para a humanidade. E é por isso que o tema está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Na prática, sustentabilidade é nada mais do que promover a exploração de áreas ou recursos naturais e tudo o que provém deles, sem provocar impactos negativos ao meio ambiente, preservando com isso nossa qualidade de vida. E para cuidar do ambiente em que vivemos, simples gestos podem fazer a diferença. Economia no consumo de energia, água e papel são exemplos de atitude de quem quer fazer parte desse universo da sustentabilidade por um mundo melhor. Como o analista judiciário José Maria de Andrade, que adotou várias medidas sustentáveis na própria casa. Quando comecei a construir essa casa, eu me preocupei em fazer uma casa que me desse conforto, mas que tivesse uns requisitos ecológicos. Então eu me preocupei em coleta de água de chuva, geração de energia elétrica, aquecimento de água, tratamento de esgoto. Basicamente, estes foram os pilares da opção sustentável da minha casa. Práticas que ele leva também para o ambiente de trabalho no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Aqui no gabinete, a gente usa sempre copo de vidro. Eu não gosto de copo descartável, porque eu acho que o copo descartável vai sempre para o lixo. Apesar de você ter que lavar o copo de vidro, ainda é menos problemático. Eu me preocupo com o ar-condicionado. Aqui no tribunal nós temos o hábito errado de abrir janelas com ar-condicionado ligado. E isso gera um consumo de energia fabuloso. O trabalho é conscientização. E a gente faz esse trabalho aqui, a gente sempre conversa com a equipe do gabinete mostrando que a gente precisa ter condutas ecologicamente corretas. Aqui, em casa, no trânsito, em qualquer lugar. E é claro que iniciativas como esta são cada vez mais estimuladas pelo Tribunal, que instituiu o Plano de Logística Sustentável da Justiça Federal da Primeira Região. O PLS é um projeto multidisciplinar de várias áreas do órgão. Ele vai atingir, enfim, desde a área de recursos humanos, orçamentário, compras, material, área dos serviços gerais. Ela trabalha com várias áreas de engenharia. Todas as áreas são abrangidas dentro desse PLS, de formas diferentes naquilo que é necessário fazer dentro de uma área de sustentabilidade, né? Seja econômico, seja na área social, ou seja na área ambiental. O plano passou a fazer parte das atribuições do TRF1 por recomendação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, que inclui práticas socioambientais nas atividades de rotina dos tribunais. Esse plano ele começa agora em 2016 aqui no tribunal e essa primeira parte do plano ele vai até 2020. Num primeiro momento nós vamos reconhecer o que temos feito e o que fazer e no segundo momento criar metas a serem atingidas. Essas metas, digamos, seria mais visível nesse momento a questão de economia de energia, economia de água, mas ela tem várias metas a serem atingidas e a gente tem que reconhecer o que a gente pode chegar
atingir com essas metas. O plano conta com a participação de todas as áreas do tribunal e, para que as metas sejam alcançadas, basta que todos cumpram o seu papel nessa missão. E lembre-se, cada atitude consciente pode fazer a diferença. E é com essa ideia de gestão socioambiental que a gente se despede hoje. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!